Eu sou Walter de Lima e você pôde ver no início do vídeo um pouco sobre a vida do cantor Marcelo Zappa. E hoje ele está aqui comigo no estúdio e vai contar muito mais sobre a sua vida. Marcelo, seja bem-vindo. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso estúdio, tá? Deus abençoe sua vida por estar aqui conosco. Eu que agradeço, Walter. Eu estou muito feliz de poder estar aqui hoje, de falar de uma vida que era tristeza, né? Que era dor, mas vim falar hoje aqui de uma vida transformada e liberta pelo Senhor Jesus. Marcelo, como foi a sua infância? Bom, na verdade, a primeira lembrança que eu tenho da minha vida, assim, eu tinha por volta de uns 2 anos e meio. Essa é a minha primeira lembrança de uma briga do meu pai com a minha mãe. E ela gritava muito, assim, né? E parece que, muitas vezes, parece que ainda isso ecoa aqui nos meus ouvidos, né? E num certo momento, acho que minha mãe pegou uma faca e atingiu o braço do meu pai. E ele estava com uma roupa toda branca, né? Camisa branca, sapato branco, calça branca. E aquele sangue ia caindo pela roupa dele, assim. Parecia que estava atingindo, né? Era uma coisa... E eu também chorava no meio de tudo aquilo. Então, assim, essa é a minha primeira lembrança de quando... De que eu me lembre, né? Depois disso, a minha mãe se separou do meu pai. Eu tinha 4 anos de idade, meu irmão Ardili tinha 3 anos de idade. Porque, na verdade, meu pai, já muito jovem, já tinha problema com alcoolismo, né? Ele até trabalhava durante um certo tempo, mas quando ele recebia o pagamento, ele não voltava para casa. E ele ficava mais de uma semana sem voltar para casa, assim é como minha mãe me fala, né? E, na verdade, a gente chegava a passar fome, né? Eu, meu irmão, minha irmã, e minha mãe... Mas foi assim inevitável, né? Minha mãe se separou do meu pai, não teve como dar continuidade a isso, porque ela tinha que cuidar da vida dela, cuidar da nossa vida. E nesse tempo a gente se dividiu entre 2 casas, né? Então meu pai foi morar com a mãe dele no Parque Jaçatuba, onde a minha avó Natália, e minha mãe com a mãe dela, que era a nossa avó Sofia. Aquela casa era no Parque das Nações. Então eu e meu irmão, a gente se dividia entre essas 2 casas, né? Assim, era muito legal também. Assim, a gente, na casa do meu pai, tinha muitos tios, né, na casa. Era uma casa grande. E assim, eram quase todos músicos, né? Tocavam violão, cantavam, minhas tias. Meus tios tinham alguns que já falavam inglês, tinham morado na Europa, tudo. E a gente se reunia na sala, né? Todo mundo para poder cantar. Eles pegavam os violões, começavam a cantar músicas do Queen. Meu pai cantava a música do Roberto Carlos, porque meu pai também tocava e cantava. E era muito, cara, era muito prazeroso, assim, eu me sentia muito bem. Me sentia protegido também, né? Por essa família, era muito bom. Teve alguns momentos, assim, de tristeza, né? Porque meu pai ainda continuava bebendo, né? E eu lembro de uma vez que eu estava indo com os meus amiguinhos para a escola. Eu tinha por volta de uns 8, 9 anos. E vinha meu pai do outro lado com vários outros amigos alcoolizados, né? E eu fiquei com vergonha, atravessei a rua para que os meus amigos não vissem que era ele, né? Que era o meu pai. E chegou a noite, eu falei para minha mãe, para você ver a importância de uma palavra, né? Uma palavra pode matar, como pode, né, trazer a vida, né? E minha mãe falou assim para mim: não importa quem ele é, não importa o que ele está fazendo, ele é seu pai, você tem que amar ele, você tem que honrar a vida dele, você tem que respeitar ele, né? E isso me ajudou muito, né? Me tranquilizou, porque eu vivia dentro desse ambiente, vendo meu pai bêbado, caindo, chegando machucado dentro de casa. Então, para mim, como criança, era muito difícil. E na casa da minha mãe, no Parque das Nações, também era uma casa grande, com muitos tios, né? Pra você ver, eu estava sempre envolvido com a música. O meu avô Mário, italiano, tocava violão. O meu tio Bino também tocava violão.
E eu cresci também dentro desta casa, no Parque das Nações. É interessante porque tem esse meu tio Bino, que eu gostava muito dele, né? Eu amava muito ele, assim. E a gente, talvez ele fazia o papel de pai, porque o meu pai não tinha condições, né? E a gente ia pescar, a gente ia para o cinema, a gente soltava balão, a gente fazia competição de feijão. Quem comia mais feijão com vinagre em casa acabava com o feijão da minha avó. Era muito bom, assim, muito prazeroso. Tinha os meus outros tios também, tinha os meus amiguinhos da rua também, mas só que ele também tinha problema com álcool. Era um pouco diferente do meu pai. Meu pai, vamos dizer que ele se entregou de vez. Ele não, ele trabalhava como serralheiro e assim de 15 em 15 dias ele bebia. Mas quando ele bebia, ele se transformava, né? Ele era uma pessoa sem estar alcoolizado, mas quando ele bebia era como o médico e o monstro. Ele se transformava. E isso me deixava muito mal. Isso me deixava irritado. Parecia que eu tinha uma revolta por essa situação. Na nossa casa tinha uma escada muito grande e eu era pequeno nessa época, e eu ficava lá em cima esperando ele chegar, esse meu tio, porque eu tinha medo que ele caísse na escada e se machucasse. Muitas vezes ele demorava para chegar 11 horas, 11h30, meia-noite, e eu com 9 anos de idade eu ia nos bares buscar ele, né? Eu saía e não importava onde, eu tinha medo que alguém fizesse alguma maldade para ele, eu tinha medo que alguém machucasse ele, e muitas vezes eu trazia ele para casa, eu descia com ele na escada, ou eu chamava minha mãe para ajudar, ou chamava um outro tio para ajudar. Então foi dentro dessa atmosfera que foi parte da minha infância. E você vê que engraçado que quando eu tinha 30 anos de idade, isso em 1998, eu recebi um telefonema. E minha mãe falou: seu tio Biro morreu, né? E eu, como se já soubesse, eu perguntei: como é que foi que aconteceu? E ela falou: ele caiu na escada, bateu a cabeça e morreu. Então, essa foi parte da minha infância, coisas que eu tenho na minha memória, né? Coisas que vêm quase todos os dias na minha mente. Essa foi parte da minha infância. Ok.